Bom dia, espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam tendo um bom domingo, uma boa manhã. E que hoje esteja sendo uma boa experiência para você. Você que é novo aqui na capela, está chegando hoje, nunca veio antes, de repente, por acaso. Não se esquece de colocar o seu nome aí nas fichinhas, se por acaso está visitando a gente, tem umas fichinhas por aí, que você troca depois no final ali por alguém que vai te abordar lá no final, vai te trocar por um presente. E a outra coisa é que a capela, né, é uma casa que a gente conversa sobre tudo aqui. Então hoje a gente vai iniciar um assunto tanto quanto polêmico. Normalmente, né, é polêmico, pessoas discutem, discordam, concordam, enfim. Mas é um assunto, como todos os outros, que a gente conversa também numa família, entre os nossos irmãos, porque o nosso interesse aqui é entender o quanto que a gente pode se aproximar daquilo que a Bíblia espera que a gente seja, né? A gente entender a melhor abordagem, o que Cristo fala, o que a Bíblia fala sobre cada tipo de tema, para a gente ficar mais parecido com aquilo que a gente deveria ser, né? Então não seria diferente com esse tema que é dinheiro, né? Então, assunto um tanto quanto polêmico, e normalmente é muito doido, né? Aqui na capela, a gente costuma dizer o quê? Leiam a Bíblia. Né? Todo mundo, a gente sempre fala isso, leia a Bíblia, tome conclusões por você, não acredita em nada que eu estou falando aqui. Aqui você não tem um guru, você não tem um guia, você não tem um segredo do sucesso, ninguém aqui está te falando o segredo da parada, a receita. Leia a Bíblia e conclua por você mesmo. Então, a gente sempre prega isso e a gente sempre fala isso antes de qualquer coisa. Não acredite em mim, só estou tentando puxar um assunto para que a gente consiga chegar no melhor possível. Mas ainda assim, mesmo a gente sendo uma igreja bíblica, mesmo a gente ensinando, a gente falando Bíblia, mostrando Bíblia, falando que vocês têm que ler e têm que buscar, a gente sabe que na real, no fato mesmo, é a minoria. Isso é estatística, porque eu acho que, né, tomara que isso um dia mude, mas a gente sabe que a minoria não são todos que realmente lê a Bíblia, não são todos que realmente buscam a conhecer, busca ler. Porém, é muito engraçado, porque quando a gente fala sobre o assunto dinheiro, surge mestres de teologia fugindo pelo ladrão e todo mundo sabe muito sobre o que Deus tem a falar sobre o dinheiro. Quando a gente fala sobre dinheiro na igreja, é um assunto onde que todo mundo vira teólogo na hora, todo mundo conhece, traz para frente para trás, raízes, tem versículo na cabeça, sabe defender, conhece tudo. A galera consegue arranjar todo tipo de versículo, Velho Testamento, Novo Testamento, blá, blá. A galera defende essa fé de uma forma absurda, briga, separa e faz o que precisa, e todo mundo tem um belo de um argumento, tem base teológica, tem tudo para falar sobre o dinheiro. Por quê? Por que não sobre os outros temas, mas sobre o dinheiro? Normalmente todo mundo tem uma opinião, tem uma base teológica, acredita que sabe aquilo que era para fazer, o que não era para fazer. Até o momento, nada de novo no mundo, cada servo trata o seu Deus dessa forma. É assim que servos tratam seus deuses, tratam com cuidado, tratam estudando, tratam enraizando. Então, hoje e domingo que vem, nós vamos falar sobre esse Deus, um dos deuses mais adorados e com mais seguidores existentes no nosso século, que é o dinheiro. Ouvi uma frase uma vez, foi até num ambiente de trabalho. Um colega falou o seguinte: existe a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Conhecimento, aí ele deu o exemplo do tomate, deve ser uma história comum. Todo mundo, quando ele falou, a galera falou assim, pô, velho, manjado. E eu não sabia, eu fiquei impressionado, eu fiquei maneiraço. É a história do tomate, que é o seguinte, tem um tomate, todo mundo sabe que o tomate é uma fruta. Conhecimento, que o tomate é uma fruta. A sabedoria está em você não colocar o tomate numa salada de fruta, junto com morango, com leite condensado. Então, conhecimento e sabedoria. Sabedoria está justamente em você conseguir aplicar esse conhecimento da melhor forma possível. Você não colocar ele na salada de frutas, por mais que seja uma salada de frutas. E o tomate é uma fruta. Você não vai colocar. Mas a regra e o conhecimento, a didática, a técnica, tudo aponta para que o tomate deveria estar ali. Mas ainda assim a gente se nega a colocar o tomate ali naquela salada de frutas, porque não faz sentido, por mais que todo o contrário diga contra. Isso é sabedoria, a gente ter o conhecimento e aplicar ele da melhor forma possível. Dinheiro tem sido um tema absurdamente
deturpado em vários lugares. É um tema que separa, é um tema que destrói, é um tema que oprime, é um tema que a galera usa para roubar, é um tema que outra galera usa para extorquir e por aí vai. Quem nunca viveu aqui, por exemplo, um momento com um líder religioso que chegou lá no hospital o dia que você estava passando mal, ou que você bateu de carro e o carro quebrou, você perdeu o emprego, está na miséria, não consegue pagar a conta, o cara chega com o livrinho e fala, brother, eu sei a causa porque você está passando por isso. Por quê? Porque você não deu o dízimo. Você não deu o dízimo, Deus pesou a mão e está te arregaçando porque você não deu o dízimo. Então, por isso que você bateu de carro, por isso que você está doente no hospital, por isso que você... Entendeu? Quem nunca passou por esse tipo de experiência, de repente é porque você é novo na igreja. Porque normalmente só basta um tempinho de igreja para você viver esse tipo de experiência. É comum, por incrível que pareça, por absurdo, mais absurdo que pareça, é uma parada comum, né? A galera associa tudo quanto é tipo de desgraça da vida de todo mundo por você não dar o dízimo. Você não deu o dízimo, agora Deus está te esculachando. Então, basicamente, essa é a ideia. O dinheiro tem sido um grande problema, o conhecimento mal aplicado tem sido um grande problema, e a gente chega naquelas perguntas, mas então, o que é dízimo? Dízimo obrigatório? Preciso de dar o dízimo? É uma lei? É, não é? Está na lei, não está? Tá. A parada é, dízimo está na lei? Tá. Dízimo está lá na lei, está escrito. Na lei está escrito que é para dar o dízimo. Mas aí a gente começa por esse ponto que é um bom parâmetro para a gente começar a conversa. Dízimo está na lei? Tá, está escrito lá na lei. Aí você para ver, quem que escreveu a lei? Moisés. Moisés que escreve a lei. Moisés, ele está indo lá para o Egito, aí ele vai libertar o povo do Egito. A história que eu acho que todo mundo conhece, vai libertar, a mais famosa, de repente, da Bíblia, depois de Jesus, seria essa história do Moisés, que ele vai libertar o povo, tal, e liberta o povo, sai de lá, volta pelo deserto, aí nessa peregrinação ele tem umas experiências com Deus, então nessa peregrinação ele começa a escrever a lei. Deus dá uma lei. Então, peraí, a lei, ela vem de cara no momento de volta, né? Para essa tal de terra prometida que eles vão caminhando para ela. Porém, ele chega no Egito, antes disso tudo, o povo estava preso ainda e tal, Moisés chega no Egito, o que ele encontra no Egito? Um de cada vez. O que a galera encontra? Pirâmide, pô. Vai para o Egito, vai encontrar o quê? Pirâmide, pô. Egito é pirâmide. E só que é doideira? Que realmente ele encontra pirâmide. E quando Moisés encontra a pirâmide para Moisés já era ruína, já era velha. Começa por aí, beleza. Eu estou tentando calendarizar para a gente entender o que está acontecendo. A pirâmide já era velha para Moisés. Então, tipo assim, o que ele encontra no Egito? Civilização, prédio, engenharia, arquitetura, governo, cartório, funções, papel. Você deve estar pensando, por que ele escreveu na pedra, né? Muito mais, mas enfim, é outro papo, outra hora. Mas já tinha papel, já tinha tudo. A parada funcionava há muito tempo. O que eu estou querendo dizer? O mundo já acontece, mas há muito e muito tempo, inclusive antes da lei. Porque assim, normalmente crente é uma raça, né? Crente normalmente ele chega e acredita o quê? Que no princípio, Gênesis está escrito assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e uma igreja e o judeu. E botou ele lá dentro. Mais ou menos assim, a gente acredita que Deus criou uma igreja lá no começo, criou um judeu e botou ele lá, mas não é. A própria religião judaica, os judeus vieram depoisão mesmo, lá para frente, durante a lei, aquela formação ali que começou a surgir. Então a parada não existia nem antes. Muito tempo antes de Moisés, ou muito tempo da lei, existia uma galera que já praticava um monte de coisa. Por exemplo, a religião mais antiga do mundo é o hinduísmo. A mais antiga, pelo menos registrada, é o hinduísmo. Junto com essa galera lá atrás, hinduísmo e tal, tem os acadianos, tem os assírios. E uma parada muito doida é que quando você começa a pesquisar sobre essa história da galera que vai lá antigamente e tudo, você acha documentos, por exemplo, dos acadianos, onde eles faziam o quê? 1000 anos antes da lei. Eles davam o dízimo, 10% de tudo que eles tinham, os acadianos precisavam de dar ao deus Sama. Os hinduístas adoram, não tem muito bem uma porcentagem nessa religião, mas já existia uma parte que precisava ser retirada e dar ao deus Brahman. Tudo era Brahman, né? Brahman é um conceito de Deus que também é muito perto do outro deus brasileiro, né? Se tirar o N, é Brahma. O Brahman, que era o deus dos hinduístas. Vitão.
que era justamente, tipo assim, os hinduístas, 1000 anos antes de Cristo, já davam a prática do dízimo. Já era uma dinâmica já conhecida de todo mundo. Muito tempo antes de Moisés também, tinha um cara que chamava Abraão, a gente já conhece mais ou menos a história. Primeiro Abraão e depois vai indo. Abraão é considerado o pai da parada toda, né? A partir dele que vieram todas as gerações, o pai de multidões, papapá. Abraão, ele deu o dízimo para o outro cara chamado Melquisedeque, que era quem? Pouco se sabe, tem umas poucas linhas ali. Era rei de Salém, não era judeu, era geograficamente fora, e o negócio é tudo diferente. O que Moisés faz? Dá o dízimo para ele. Beleza. A partir daí, a gente tem a noção que é o quê? De cara, o dízimo e o dinheiro e a parada toda não é um tema que se consegue ter propriedade inteira lendo só a Bíblia. Porque culturalmente tudo se encaixa para fazer uma parada ali. Então, o dízimo, como é que é? É lei ou não é? Não dá para fazer isso olhando só. A Bíblia é o plano divino de Deus através dos séculos. É basicamente o que acontece, povo judeu, de onde que se originou, para onde que vai, blá, blá, blá. Mas em paralelo com isso aí acontece coisa pra caramba. E muitas coisas acontecendo. E aí a gente chega na lei. Depois disso tudo, já tem civilização, blá, 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 chegamos na lei. E aí quando chega na lei, Deus dá os mandamentos. E aí o mandamento que Deus mesmo dá, que Deus fala, brada em alta voz, a gente nem precisa ser muito criterioso nesse sentido, não. Vamos acreditar fielmente na ilustração de que Deus vai com o mãozão lá do céu, atravessa a nuvem e escreve com a mão o dedo na pedra. Vamos dizer que isso é 100% literal, Moisés segurando a pedra, lá com Deus escrevendo. As leis que Deus brada e Deus realmente fala, que está escrito pelo menos, que ele, eu falei, a lei é essa, são 10. Os 10 mandamentos. Que não tem nada sobre o dízimo, amar a Deus, não ter outros, falso testemunho, mais o quê? Não pode matar, não pode... Parada básica, que parece que não pode matar não, galera. O quê? Não pode matar? Como assim? Então, tipo assim, parece que é básico, mas não era tão básico na época. Então, Deus dá o quê? 10. Mas a lei, que é essa lei que todo mundo segue, todo mundo fala que tem que ter, tem que seguir, não são 10, são 613. Os outros 603, matemática com a cabeça rapidinho, as outras 603 leis, elas se dão não pelo bradar de Deus no céu. A gente acredita, aí mais uma vez, nem precisa de entrar no mérito de que de repente Moisés estava organizando o povo enquanto comunidade, enquanto sociedade, e as coisas precisaram de ser organizadas. Nós vamos dizer que Deus também falou isso para Moisés, e passou as outras 603 leis inspirando ele, e ele escreveu outras 600 leis. Por quê? Porque o povo se organizava enquanto comunidade. Enquanto eles se organizavam como comunidade, algumas coisas precisavam de ser bem separadas. Tinha uma galera que trampava para fazer um certo tipo de coisa, o outro tinha outro tipo de função. Nem todo mundo tinha boi, outra galera tinha que trampar fazendo tenda e por aí vai. Então as funções começam a ser distribuídas, e aí Moisés começa a criar as leis. Leis algumas que nem conseguiam ser propriamente cumpridas no deserto. Festa da colheita, não tinha colheita, então era só para o final, e por aí vai. Beleza, as leis estão rolando ali, e agora, como comunidade, a galera vai se organizando, e aí começa a surgir algumas paradas. Começa a surgir o quê? Começa a surgir que a galera precisava de cumprir alguns rituais que Deus mandava, como fazer as festas, o tabernáculo, e montar a tenda, e fazer um monte de coisa. Para isso, havia uma galera que trampava na situação. Fazia tenda, arrumava tudo, papapá, e essa galera gastava tanto tempo trampando com isso, que não conseguia produzir grana, não conseguia produzir recurso, não conseguia trabalhar com boi, não conseguia, lá já em Canaã, não conseguia fazer, plantar, não conseguia fazer nada. Então essa galera estava morrendo de fome. Basicamente, se você não produz o que você ia comer, você ia morrer de fome. Então a gente chega num ponto onde que de repente, vamos acreditar mais uma vez, baseando na fé de que Deus inspirou Moisés para escrever tudo, Deus então fala com Moisés o seguinte: caramba, não vai estar dando para fazer isso tudo, porque a galera não tem tempo. Vamos fazer o quê? Vamos criar uma lei. Qual lei? A lei dos dízimos. Que começa então com os dízimos dessa galera que trabalha. Tudo que vocês colherem, tudo que vocês tiverem de gado, tudo que produzir, vocês vão tirar 10%, uma parte, e vai dar para os chamados na época de levitas, que eram os trabalhadores da parada. Ok, então tudo que você colher, tudo que você pegar, você vai pegar 10% e vai dar para os trabalhadores, porque eles não têm tempo para gerar dinheiro. Então, motivação do coração e da intenção de Deus.
Já que eles não têm tempo para fazer comida, para se sustentarem, quem tem tempo faz o sustento deles, para que um cuide do outro. Então, quem está produzindo as paradas vai bancar aqueles que estão gastando seu tempo trabalhando, que não tem tempo para fazer dinheiro. Tem que cuidar deles. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o dízimo, 10% de tudo que você tirar, você dá para o levita. Beleza, tudo bem. Parte da lei também eram as festas, tinha que fazer festa pra caramba. Não era porque a galera era feliz pra caramba, adora um birico-tico, vamos festejar, não. A galera era lei, tinha que fazer. Era parte da didática do plano inteiro da salvação, então tinha que fazer. Mas é um problemão, outro problema. Por quê? A galera ia pra lá, ia ter que festa, ia ter que comer, beber, e eram dias de festa. Como que faz isso tudo? Observação, tudo isso de graça. Ninguém pagava pela comida, ninguém pagava por nada. Eram dias de festa, de comida e de bebida liberado. Né? Uma dica, cadê o Washington Fernando? Que não faz mais isso aqui pra gente, mas que podia fazer. Eles não estão aqui não, eles fugiram. Eu acho que eu vou falar de novo, eles voltar, eu vou lembrar eles. Preparei isso aqui pra gente jogar isso na cara deles. Pegar a pedra pra gente escrever aqui na lei da festa. E a festa era de graça, todo mundo. O Washington chegou, voltou. Você fugiu da verdade, né? Depois eu vou te falar uma conversa séria com você depois. Calma, onde eu estava? Da festa. E a galera ia e precisava de comer, precisava de enfim, um monte de coisa para rolar. Como é que vai fazer isso? Poxa, tem uma galera trampando, tem uma galera que não gera recurso. Vou ter que fazer o quê? Galera, vamos criar um outro dízimo. De tudo que você pegar, 10%, tudo que você tiver, você vai dar para as festas. Ok? Então, de tudo que você pegar, você vai pegar 10% para os trabalhadores, CLT, 10% você vai pegar para a galera, para doar para as festas acontecerem, para que a lei seja cumprida, ok? Beleza, tem uma lei. Poxa, mas temos um outro problema a partir de aí, o quê? Pobre. Pobre é um problema, né? Pobre é sempre um problema. Por quê? O pobre, ele é necessitado. Nem todo mundo tem grana, nem todo mundo consegue produzir. Aí tem problema de saúde, aí tem problema de idade, nananana. Como cuidamos dos nossos pobres, então? Porque o pobre não pode trampar. Dependendo da condição, de repente é uma pessoa de idade, de repente é uma pessoa doente, não sei, mas ele não tem como trampar, fazer as tendas. Ele também não tem como produzir porque ele não tem terra. Como é que a gente vai fazer? Vamos criar um novo dízimo. É tipo um imposto, pode crer? Por que imposto? Para cuidar, é mais ou menos. Vamos criar um outro dízimo inspirado por Deus, vamos tirar toda a nossa incredulidade de lado. Não era Moisés organizando uma comunidade, era Deus mandando ordem. Afinal de contas, é nisso que a gente crê. Um livro inspirado por Deus. E aí, Deus faz o seguinte, então, vamos fazer um outro dízimo. De tudo que você tirar, de 3 em 3 anos, você vai pegar 10% também e vai distribuir nos armazéns da cidade. Os armazéns da cidade, eles vão ter comida para todo mundo e, mais uma vez, de graça, pegarem aquelas comidas e sustentarem. Sempre que um pobre precisar, sempre que um necessitado precisar, ele pode ir nos armazéns e pegar aquela comida para ele e para sustentar a sua família. Quem que está bancando? Quem tem a terra e já está doando mais 10%. Essa era de 3 em 3 anos, não era todo ano. Então, um ano era 20%, que você tinha que dar de dízimo, no outro ano era 20%, no outro ano era 30%. Uma média trianual de 23%, 24%. E aí já é o primeiro gatilho, né? Que a gente está pensando agora, o olho piscando. Ué, mas por que é 10 então? Por que a gente está falando que é 10? Por quê? Porque eu não sei. Na verdade, eu não sei. Porque é o seguinte, se a gente está pregando a lei, se por acaso a gente fala assim, não, a lei tem que ser pregada, a lei ela tem que ser respeitada, você tem que seguir fielmente a lei, o que está escrito na lei, já está meio que errado. Então, ou Deus mudou a regra, porque pode acontecer, Deus abre o céu, vai nesses pastores específicos e fala assim, ó, a lei riscou quem é Moisés, né? Vou riscar essa aqui e vamos mudar 10. Mas isso não acontece, pelo amor de Deus, isso não acontece. Então, lei é lei, está escrito na pedra, justamente para isso. A ideia era por crítica no papel, entendeu? Crítica no papel, o Luan fez assim, ó, é isso, pô, eu te falei aquela hora. A ideia é, porque assim, cravou, tá cravado, acabou, ninguém muda. Então, tipo assim, Deus entrega uma parada de 23,5% e agora a gente, ou Deus falou para mim que mudou, ou será que tem gente se passando por Deus? Por quê? Porque não é um consenso comum, cara, vamos mudar tanto, o que vocês acham? A gente tem que dividir as contas, é básico, né? Todo mundo tem que dividir a conta para o negócio fazer acontecer, porque isso aqui não é lucrativo, não dá dinheiro, então a gente tem que dividir a conta. Mas beleza, vamos dar 10? Vamos dar, beleza, mas não é essa a parada. Por quê? Por que eu falo que pessoas se passam por Deus? Porque eles criaram uma nova lei, que não está na lei, criaram uma nova porcentagem que não é a da lei, mas atribuem maldições espirituais vindas de Deus sobre quem não cumpria a sua própria lei. Por quê? Porque são pessoas que se fazem de Deus ou, de repente, que adoram um outro Deus, que seguem outro Deus. Pode ser que seja esse o problema também.
E aí é o primeiro gatilho. A segunda coisa, estudando sobre essas coisas, a gente começa a pensar o seguinte: caramba, o caráter das ofertas era um agrário. Era colheita, era banana, não sei qual fruta que dava na época, mas era fruta, colheita, milho, sei lá, e boi. Boi, porque o boi, né, é a situação é melhor ali, que é a carne. Aí você fala, beleza, pô, mas, obviamente, é isso que eles tinham na época, né? Acabei de falar que o cara saiu do Egito, que tinha pirâmide, que tinha prédio, que tinha arquitetura. Moeda existe desde muito tempo. Moeda existe. José foi vendido por banana? Não, foi vendido por moedas de prata, foi vendido por dinheiro. No Êxodo, quando a galera não cumpria certo tipo de coisa, não lembro muito bem, tinha que pagar meio ciclo de prata, que era moeda. Moeda, dinheiro, existe há muito tempo. Sempre existiu. Mas olha só que legal. Deus pega então e fala o seguinte: a oferta de vocês é de caráter agrário. Porque, na verdade, nesse momento, a gente não está mais falando sobre enriquecer. A gente não está querendo acumular riqueza, a gente não está querendo ficar rico, ostentar, a gente está querendo a preocupação de Deus, por mais que ele pegou uma prática que de repente já existia, que desde que a gente falou, desde o hinduísmo, desde que o mundo é mundo, 10%, porque é fácil, né? Tu não tem 10 dedos na mão, é meio que você tira um, é fácil de dividir e tal, então 10%, existe essa dinâmica, essa matemática há muito tempo, mas Deus pega isso e transforma isso, porque a motivação de Deus, ao inspirar um cara para escrever a lei sobre o dízimo, não é para ninguém enriquecer, é para que todos sejam cuidados, para que todos sejam sustentados, para que todo mundo, ninguém passe necessidade, para que todo mundo viva uma vida digna, para que os que têm mais dividam com quem tem menos. Então, na verdade, dinheiro sempre existiu. Mas a motivação da criação da lei, que mudou a ideia de dar dinheiro, agora é agrário, deixa muito claro que Deus não estava se importando muito com dinheiro. Ele queria que todos fossem cuidados. O que, de repente, agora já parece ser um pouco de um segundo gatilho, né? Ué. A comunidade que eu participo, ou a comunidade que eu quero participar, ou a comunidade que eu vejo, ou, enfim, o que eu pesquiso, é uma comunidade que usa os recursos para cuidar e para sustentar e para tomar conta para que ninguém passe necessidade? Ou é uma comunidade focada em enriquecer, em ostentar recurso, em ganhar poder e posição na sociedade? Ela está usando um recurso que entra para pegar posição, para pegar poder, mesmo que isso custe a necessidade do meu irmão? Porque normalmente isso não é uma coisa incomum, isso na verdade é bem comum. A gente vê uma igreja rica ostentando dinheiro, ostentando poder, tentando tomar lugar até em política, em tudo, para quê? A custa de quê? A custa do meu irmão que está sentado do seu lado ali e está com o olho cheio d'água chorando porque está precisando do milagre de Deus, mas não chegou. O cara não tem comida, o cara está no domingo de noite com o olho cheio d'água orando porque não sabe o que vai comer na segunda. Dentro de um templo banhado a ouro. Qual que é o sentido disso? Pelo menos segundo a lei, pelo que eu entendi, pelo que eu estou entendendo da motivação pelo qual essas leis foram criadas, era cuidado de todo mundo. Não faz sentido nenhum. Então a gente já pega para gatilho após gatilho e a gente já começa a pensar nessas situações todas de... Poxa, será que esse modelo de oferta, esse modelo de dízimo, esse modelo de contribuição, isso é realmente o que Deus quer para hoje? Será que a lei, então, dessa forma, será que a galera que está pregando, será que é isso mesmo? Olha que doideira. Se a gente começa a aprofundar nessa situação e começa a pegar os textos ali no meio do caminho, a gente vai ver, por exemplo, que tem uma parte, por exemplo, em Deuteronômio, que Deus fala o seguinte: 3 vezes por ano, todos os seus homens, todo mundo, 3 vezes por ano precisa se apresentar diante do Senhor. Nessas 3 festas aí, festa dos pães sem fermentos, festa das semanas e festa das cabanas. Olha que interessante esse final do versículo. Nenhum deles deverá se apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Versículo excelente para a gente meter a mão no bolso do mundo, né? Gente, vocês não podem se apresentar diante do Senhor de mão vazia. Mas olha que doideira, a gente acabou de falar, a gente acabou de ler, a gente sabe, está aí escrito, você pode depois ler a parada toda, que nem todo mundo produzia. Alguns, na verdade a maioria, era bancado por aqueles que tinham. Então, pessoas não tinham recurso, pessoas não produziam nada, pessoas não tinham recurso nenhum, precisavam de misericórdia, de ajuda de todo mundo, mas nessa festa ninguém podia chegar diante do Senhor de mãos vazias.
Então, quando alguém chegava diante do Senhor de mão vazia, era errado diante de Deus. Mas olha só, eles não têm nada. Como é que a gente resolve esse problema? Quem é aquele que tem recurso, aquele que produz, aquele que tem dinheiro, divide com aquele que não tem. É uma parada até meio básico. Existe uma lei, o Senhor espera que ninguém se apresente diante deles de mãos vazias, mas o meu bolso está cheio, o seu está vazio. O que eu vou fazer? Eu vou dividir com você, porque se você, ai de você, se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, e se alguém se apresenta ao Senhor de mãos vazias, a culpa não é dele que está com a mão vazia, a culpa é minha que estou com a mão cheia demais. Essa aqui é a base do que está acontecendo ali. Nenhum de vocês deve se apresentar diante do Senhor de mão vazia. É responsabilidade de quem tem, dividir com quem não tem. E a gente para pensar, peraí, então uns tinham que dar, outros não precisavam de dar, e inclusive era bancado pelo que tinha? Então peraí, então o dízimo, segundo a lei, nem era para todo mundo também. Além de não ser a porcentagem que é falada, também não era para todo mundo. Quem que realmente tinha que dar o dízimo? Aí já vai da condição e da produção de cada um. A gente tem 2 gatilhos grandes nessa parte. Primeiro, se eu gero recurso, se eu tenho salário, se eu gero riqueza, eu tenho uma baita de uma responsabilidade diante de Deus. Porque ninguém pode se apresentar ao Senhor de mão vazia. Isso é uma preocupação, não é de Deus. Isso é uma preocupação que tem que ser minha. Porque eu tenho recurso, eu tenho salário. É uma preocupação minha. Será que tem alguém de mão vazia? Porque isso é uma preocupação minha. A segunda coisa, não é nem todo mundo que precisava de dar o dízimo. Era só aqueles que geravam a parada. E aí a gente chega nesses dilemas, né? Tipo assim, mas como assim? Não se parece com o modelo pelo qual os dízimos e ofertas e contribuições, dinheiro na igreja não parece ser tratado muito assim. Mas isso é lei. Mas o motivo pelo qual o dízimo é tratado em todos, praticamente 90% dos lugares, a motivação é a lei. Mas a lei não é assim. Então o que está acontecendo? Está acontecendo aqui pessoas se fazendo de Deus, atribuindo maldições em cima de regras que a galera cria por conta própria. Ok, beleza, tem isso daí. Então a gente chega no momento em que esse conhecimento fica claro e a gente consegue, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente começa a ficar livre desse tipo de coisa, desse tipo de consciência de que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, você é amaldiçoado, não vai ser. Então a resposta de cara, a primeira resposta é essa. Você existe uma lei, você tem que dar 10%? Não, você não tem que dar nada. Na verdade, você não tem que dar nada mesmo, você não precisa de dar nada. O Marcelo já deu a prévia aqui de manhã, mas de manhã, que ainda de manhã, né? Mas mais cedo. Tipo assim, você não precisa de dar nada. Você é livre do dízimo. Amém? Amém, glória a Deus. Você é livre do dízimo. Você é livre do dízimo. E aí que começa, na verdade, a questão. Você lembra que eu falei que a abordagem é conhecimento, sabedoria? O conhecimento é esse, a regra é essa, a lei é essa, o conhecimento é esse. E agora a gente parte para o ponto seguinte, sabedoria. A partir da hora que eu tenho o conhecimento, e eu percebo o seguinte, eu sou livre. Vamos dizer assim, para a gente ilustrar melhor e enxergar melhor. Eu sou livre do dízimo. Ok, você é livre do dízimo? Você é livre do dízimo. O que você vai fazer, então, com a sua liberdade? Aí que entra a parte do conhecimento. O que você vai fazer com a sua liberdade? Uma vez que você é livre, que você não precisa de fazer, o que você faz com isso, com a sua liberdade? Porque a partir daí, a partir de agora, as coisas agora começam a fazer mais sentido do tipo assim, separa mais a questão de maturidade. Porque a partir da hora que você não precisa, aquilo que você faz só está mostrando o que tem no seu coração. Até porque Deus não precisa de dinheiro. Deus nunca precisou de dinheiro. A gente lê lá que no céu as ruas são feitas de ouro, né? É isso que é a utilidade de riqueza para Deus, é asfaltar chão para a gente pisar em cima. Não tem utilidade alguma, riqueza para Deus, nenhuma. Deus não come, Deus não tem nada desse tipo. Deus não precisa de dinheiro e você é livre porque não tem maldição nenhuma. Passando o conhecimento para a sabedoria, o que você vai fazer com a sua liberdade? De repente esse seja um motivo que você começa a ficar até mais feliz. Não precisa de dar nada. Então agora você vai pegar esse conhecimento e vai zerar. Não precisa de dar mais nada. Ou de repente você fala, caramba, a sua gratidão começa a ser tamanha que você fala o seguinte, eu vou doar ainda mais. Não sei. De repente você mantém, não sei.
mas o conhecimento te leva a essa liberdade. A sua liberdade expõe no seu coração. E aí a gente começa nessa questão da maturidade, nessa questão do coração, nessa questão das intenções, e a gente começa, por exemplo, a gente chega na parte de Cristo. Cristo, Jesus, ele já começa a falar o seguinte: olha só, ai de vocês, hipócritas, que vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Muito maneiro essa parte. Sabe qual que é a discussão aqui? A discussão aqui, no contexto e na parada toda, é o seguinte: será que hortelã é comida? Se hortelã é comida, cominho é comida? Porque a galera estava tentando o quê? Estava tentando cumprir a lei com o mínimo possível do pior que eu posso dar. Porque a galera tá pesando, vamos dizer que tem uma balança, a galera estava pesando para saber quanto que eu tinha de dar dízimo, a galera estava pesando hortelã, estava pesando cominho. E não queria dar boi. Como se o meu irmão almoçasse hortelã. Pode crer? Janta fé. A parada do tipo assim: meu irmão vai almoçar. Quem que entre vós que pega na hora do almoço e enche um prato de hortelã e come? Por quê? Porque hortelã é tempero, hortelã não é comida. E aqui está falando o seguinte: basicamente a discussão era: será que estou dando os meus 23%, 24%? Será que eu estou na porcentagem certa? Pesei, deu a porcentagem, eu estou de boa. Mesmo que eu só dê hortelã. Mesmo assim, eu não estou preocupado com o sustento dos meus irmãos. Eu estou preocupado em dar a minha parte, porque eu sei que é parte da lei. Eu estou preocupado no meu cheque, da minha consciência, para eu dormir tranquilo no meu travesseiro, mesmo que o meu irmão do meu lado esteja morrendo de fome. Vocês estão dando dízimo de tudo. Mas olha só, vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês estão dando certinho, você pesa na balança, mas está dando hortelã para o seu irmão comer. Almoçar hortelã e almoçar cominho. Mas o boi está guardando para você. A discussão é o seguinte: vocês estão negligenciando o mais importante. Vocês estão dando dízimo, vocês estão dando a parada, vocês estão fazendo isso tudo, vocês estão fazendo aquilo que acha que é o peso, o mínimo possível, a porcentagem está certinho, contou a moeda, aquilo que é para fazer da lei está fazendo certinho, mas aquilo que é mais importante, vocês ficam aí se fazendo de pão. Mais ou menos a ideia. Pode crer? Você está aí de sacanagem. Porque o mais importante não é a porcentagem, era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você lembra que a gente falou que a motivação, parece que a motivação de Deus ao inspirar Moisés para criar aquela lei toda, era porque como que eu vou cuidar de todo mundo, porque se nem todo mundo gera recurso. Então a motivação não era dinheiro, era agrário. A motivação era cuidado e sustento de todo mundo. Então agora, não importa se tem alguém passando fome, não importa se tem alguém necessitado, não importa se tem alguém precisando de comprar remédio e não tem dinheiro e vai morrer na cama do hospital. A minha consciência está tranquila, eu vou dormir de noite. Jesus fala o seguinte: cara, vocês estão esquecendo daquilo que é o mais importante da lei, que é justiça, misericórdia e a fidelidade. Isso não é só uma parada nova de Jesus, porque a galera se torceu, não. Isso é muito tempo. Profetas falam sobre isso. Amós, eu compilei mais ou menos. Vocês dão dízimo de tudo. Tá certinho. Mas agora vai lá para a cidade, vai encher a barriga, vai se embebedar, vai ostentar seus carros novos, vai ostentar sua riqueza. Tá de boa, vocês já deram os seus porcentagens certinho, a lei já é de boa. Mas fica tranquilo, Amós falou, profeta, que vocês vão passar pela miséria, vocês vão ser cativos, vão ser levados presos e vão passar pela miséria. Ué, mas os malucos estão dando dízimo. Como é que o devorador vem se você está dando a porcentagem certinha? Como é que o devorador vem para te arregaçar, para te levar cativo, para fazer para a miséria, se você está fazendo a parte certinha, a lei? Se você está cumprindo a lei certinha, se você está fazendo tudo. Por quê? O que está acontecendo ali? Mesmo mudando a lei? Exatamente porque a intenção de toda a parte de dízimo, de toda a parte de oferta, de toda a parte de contribuição, nunca foi para você entregar obediência, né? Nunca foi para você entregar cheque de eu cumpro ou não cumpro. Nunca foi sobre isso. A intenção da criação disso tudo aí, não é a principal, né, como Jesus falou nesse versículo anterior que a gente leu, os principais fundamentos da lei, vocês estão ignorando, mano. Vocês estão dando, não importa se a galera está com fome, se a galera não dá, se a galera... vocês estão ignorando o principal. Por quê? Porque a motivação de Deus, uma vez que Ele é o mesmo que inspirou Moisés para escrever, o mesmo que vai ser para sempre, que sempre foi, a motivação sempre foi o cuidado de todo mundo sendo sustentado. Deus não quer dinheiro, até porque Deus não precisa de dinheiro. Deus quer o quê? O seu coração. Deus quer as suas intenções. Nesse momento a gente começa a comparar. A lei, ela mostra o quão obediente você é. A lei mostra o quão obediente que você é. A graça, ela mostra o quão generoso que você é. Porque a partir do momento que você não precisa de dar nada, aí, velho, aí tá de boa. Você não precisa de dar nada, então tudo que você fizer é porque
é porque aquilo é parte do seu coração, não porque aquilo é parte de uma lei que você tem que seguir. Você não tem que fazer nada. Então é muito fácil, porque agora a gente sabe quem é generoso e quem só era obediente mesmo. Você não precisa de fazer nada. Deus não está pedindo o seu dinheiro, Deus está pedindo o quê? Deus está pedindo o seu coração. E aí é que é muito doido, porque aí a gente chega no ponto chave dessa situação toda. O que Deus está pedindo? O que Deus está querendo de você? Deus está querendo sua obediência ou Deus está querendo sua fidelidade? Ou o seu coração? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse versículo resume tudo que eu falei até agora. Tudo. 100% que eu falei poderia ser falado só com isso. Mas o contexto é legal para a gente saber de onde foi construído. Aonde que tiver o seu tesouro, aí vai estar também o seu coração. O coração, ele vai guiar as suas decisões. O seu coração vai guiar as suas decisões. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E isso vai guiar todas as suas decisões. Não é difícil gastar R$1 milhão para cuidar da saúde de um filho. Pode crer? Por exemplo, o cara que tem um coração na família. O coração dele está na família. Por quê? Porque o tesouro dele é a família. O tesouro é a família. Então o coração dele está lá. Se a mãe dele precisar de um tratamento de saúde, ele vai vender o carro, que ele sempre sonhou, mas vai ajudar a mãe dele no tratamento de saúde. O cara que tem um coração no carro, se preciso, vende a mãe para comprar o carro. Porque o coração, ele vai guiar decisões pelo qual você decidiu que aquilo é o seu tesouro. Não é difícil gastar R$1 milhão ou o dinheiro que precisar para o tratamento de saúde de um filho, por exemplo. Olha só como é que é interessante quando a gente não liga de gastar recurso por aquilo que está no nosso tesouro. Um filho precisou de um transplante de coração. Não tem ninguém para doar. O que qualquer pai faz? Pega o meu, pô. Arranca aqui, mesmo que isso custe a minha vida. Não é difícil gastar recurso no lugar aonde está o seu coração. O difícil é calibrar o seu coração para estar no tesouro certo. O difícil não é gastar seu recurso, o difícil não é gastar a vida, o difícil não é trabalhar 24 por dia sem dormir e vender tudo, não é. O difícil é calibrar o seu coração para estar no tesouro certo, né? Difícil não é gastar o seu dinheiro inteiro para a manutenção do seu tesouro. A manutenção do seu tesouro não é difícil de gastar. O difícil é saber qual que é o seu tesouro, está no lugar certo. Aí que é a parada, porque aí já não é porcentagem, já não é dinheiro, é dar até o que não tem, é justiça, é misericórdia, é fidelidade. Beleza, dito isso, tem como a gente chegar numa porcentagem do quanto que a gente deveria dar, contribuir? Sim. Olha só que doideira. Teve um momento lá em Malaquias que o famoso versículo do roubo, né? Roubarás o Senhor no seu dízimo. Olha que doideira. A cidade foi destruída. A cidade teve seus muros caídos, seus portões, levaram os nossos portões, todo mundo, né? Aí, beleza, a cidade acaba, todo mundo vive na miséria, todo mundo é levado cativo, vai para Babilônia, papapá, e rola esse rolê todo. Beleza, de repente, Neemias volta, reconstrói a cidade, a galera volta para a cidade, as coisas começam a funcionar, a galera começa a produzir riqueza de novo. O que acontece nesse meio tempo? Uns produzem mais riquezas e outros não conseguem produzir nada. Os que produziram riqueza começaram a falar o seguinte: opa, estou conseguindo pegar o jeito aqui, estou ficando rico. Outros não, outros estavam trabalhando, estavam na miséria, estavam com fome, estavam com necessidade. Os que estavam gerando dinheiro falaram o seguinte: eu não posso dar esse mole, vai que eu sou preso de novo. E começaram a acumular dinheiro. Parte da galera começou a acumular todas as suas riquezas. Tudo que eles tinham, que eles produziam, eles pegavam, guardavam para ele mesmo. Isso foi se desenvolvendo, se embolando de uma forma que a galera começou a pegar, perceber que a riqueza trazia poder para eles, e eles começaram a acumular ainda mais. Mesmo que a maioria era miserável, eles acumulavam ainda mais, porque eles tinham sempre sobrando e porque eles tinham poder sobre todo o resto. E aí Deus fala o seguinte, deixa um momento que a galera percebe que Deus não está ali, mas Deus se distanciou, Deus foi embora, o que está acontecendo? E eles começaram a orar em Malaquias 3, o que a gente faz, Senhor, para voltar para o Senhor? O que a gente faz para voltar para Ti? Deus responde o seguinte: eu sou o mesmo, Malaquias 3, 6. Aí começa a desenrolar esse versículo até a gente chegar no roubo. Eu sou o mesmo, você não consegue perceber? Vocês não notaram ainda que eu sou o mesmo que inspirou Moisés a fazer uma lei para que vocês cuidem dos outros, porque a minha preocupação e o meu coração estava voltado para o cuidado e para a manutenção dos meus filhos, da minha comunidade de fé.
Eu sou o mesmo desde sempre. Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. Vocês me roubam porque não estão compartilhando o que vocês têm. Os dízimos e as ofertas porque tem gente passando fome. Vocês me roubam no dízimos e nas ofertas não pelo dinheiro. Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas pelo coração de vocês que está endurecido. Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas porque vocês foram embora. O seu coração não está em mim. Porque o seu Deus é outro, não sou eu mais. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas não é no dinheiro, no boi. É no seu coração, é nas suas intenções, nas suas motivações. É aí que você me rouba. Mesmo padrão acontece no Novo Testamento. No Novo Testamento, chega o jovem rico para Jesus e fala: Jesus, dou dízimo, sou um cara boa praça, não bebo, não fumo, não cheiro, pego ninguém, vida de boa. O que eu faço para herdar a vida eterna? Fosse eu, né? Você é um brother. Você está de sacanagem, né? Tudo aconteceu de novo, é só ler a parada, você tem o que na cabeça? Está fazendo o quê? Mas Jesus, mais boa praça que eu, chegou e falou: cara, o que você faz para a vida eterna? Pega o seu dinheiro, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue sem nada. O que Jesus queria? Dinheiro? Não, pô, pega o seu dinheiro, queima, joga no rio, faz o que você quiser com sua riqueza. Eu não quero o seu dinheiro, me segue sem nada. Eu quero o seu coração. Eu quero tudo. Qual que é a porcentagem que a gente dá para Deus? 100%. Essa é a porcentagem que Deus espera da gente. 100. Eu vou te dar uma outra porcentagem para assim não errar na conta da hortelã, sabe? É dízimo do bruto, é dízimo do líquido, pode crer? O contando moeda, hortelã, vou te dar, é 101%, para não ter dúvida. É mais do que tudo. Deus espera tudo, nada menos do que tudo, 100%. Deus espera tudo. Sabe o que Deus espera de você? João 12? Esqueci agora, as 12, né? Acho que é 12, anotei. Acho que anotei. É, João 12, 23, por aí. É necessário que vocês morram. Que doideira. Deus sabe o que Deus quer que você faça? Que você morre. Ah, mas beleza, entendi a ideia, batismo, não sei o quê. Morre, nasce de novo, não, pô. Deus não quer que você nasça de novo. Deus quer que você morre e fica morto, pô. Porque aquele que morre, que a semente vai e morre e não gera vida. Tem que morrer para gerar vida. Deus quer que você morre porque sabe que o seu coração é ruim. Sabe que você é avarento, sabe que você ama o dinheiro. Sabe que o seu Deus é outro Deus, não é esse. Deus quer que você morre e fica morto. Por quê? É o que a gente canta aqui, né? Já é Gálatas, Paulo falando. Por quê? Não sou eu mais quem vivo. Isso aqui vive macio de cantar, né? Macio, boa de cantar. Mas e aí? Sabe como é que Cristo vive? Para um viver eu tenho que morrer. Para que Cristo viva, você tem que morrer, acabou. Deus não quer que você se torne uma nova... Deus quer que você morra, porque o nosso coração é mau, nosso coração é avarento, a gente tem outros deuses, rapidamente a gente constrói um bezerro. É muito fácil criar um outro Deus, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Deus quer que você morra, para que Ele possa viver. O que Deus quer? Tudo. Deus quer o seu coração. Porque Deus, por sua vez, Ele amou tanto, mas Ele amou tanto a humanidade, mas de tal forma que Ele deu tudo. Deu tudo. Ele amou e deu tudo. Não amou e deu 10%. Ele deu tudo. Não é difícil gastar o seu dinheiro. Difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é difícil gastar o seu dinheiro. Difícil é amar o seu próximo como você mesmo. Isso que é difícil. Essa parte é cruel. Não é fácil não, né? Não é para qualquer um. Eu digo, é difícil, dói toda vez. Não é difícil gastar o seu dinheiro, difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. O que Deus quer? Tudo. Por isso que não faz sentido a gente estar numa igreja bíblica da graça, mas a gente rege a nossa generosidade por régua da lei. É difícil a gente estar numa igreja onde que Deus quer tudo que é o seu coração, mas a gente rege aquilo que deve fazer por uma régua baixa da lei, o mínimo possível. Vamos pesar o hortelã. Mesmo que o pessoal tenha que almoçar hortelã, não tem problema não. Eu vou almoçar bife e você almoça hortelã, tá tranquilo, tô de boa. Por quê? Porque o mínimo possível eu dei. Como que pode uma igreja... Quantos aqui já tiveram gente batendo na porta de casa pedindo dinheiro para comprar remédio, pedindo comida? Eu vou até dizer, hoje em dia, bem pouco. De repente ninguém. Prédio, apartamento, segurança... A galera não bate. Sabe qual porta que a galera bate? Essa aqui, pô. E essa aqui acontece direto, mano. É direto. E sabe o que acontece quando alguém bate? Não tem nada aqui. Não tem mantimento, não tem dinheiro no caixa. A gente não tem dinheiro no caixa sobrando. É sempre adrenalina. Aqui a gente vive, a gente janta fé mesmo. Aqui a gente janta fé de manhã, de noite janta fé, de café da manhã é oração. E hortelã. Hortelã, uma caixa de house. Dá para tá com fome, tomar house.
É basicamente isso, porque a gente não tem caixa. Agora, como que a gente é uma igreja que ama um Deus que amou e deu tudo e a gente entrega o mínimo? Tem porcentagem? Tem, pô. Tudo. A porta que o necessitado bate é essa daqui. O perigo não é dinheiro, o problema não é dinheiro, não tem, esse negócio aí é livre, você dá o que você quiser. Ou se você quiser dar nada também, tá bom. Vai pro céu? Vai pro céu sem dar nada. Não é o dinheiro, não é a porcentagem. A parada é o coração. Eu gosto de terminar, eu quero terminar isso daqui com essa parte. Sabedorias, né? Provérbios 4. Sobre tudo que você deve guardar, guarda dinheiro. Doideira, né? Sobre tudo que você deve guardar, sobre o seu tesouro, sobre aquilo que você deve proteger, guarda o seu coração. Porque é dele que procedem as fontes de vida. O que é que Deus quer? Deus quer tudo, mano. Deus não quer nada menos de tudo. É isso que é a lei. É isso que é a nossa lei. Deus falou, um novo mandamento te dou. Ele acabou com aquela outra. Acabou, finalizou, foi cumprida e agora deu uma outra. O quê? Tudo. Morre e fica morto. Eu deixa comigo que eu sei o que fazer. Pode crer? Essa que é a parada. Coração. O negócio não é dinheiro. Não é difícil gastar dinheiro. O difícil é calibrar onde está o seu tesouro. Calibrar o seu coração. E é isso aí. Hoje a gente falou sobre lei, sobre coração. E domingo que vem a gente termina esse assunto falando sobre generosidade. Por quê? Porque aí, somente aqui, nesse ponto, depois de passar por conhecimento, depois de entender o que seria uma sabedoria, depois de considerar a comunidade de fé, depois de considerar os irmãos, isso é que Paulo está falando, discernir o corpo, é isso. Quem come e bebe pela sua própria condenação, é isso aí. Depois de discernir o corpo, depois de ter o conhecimento, depois somente aí, não antes, não durante, não depois do conhecimento, não, somente aqui, agora a gente consegue falar sobre generosidade. Só agora. Antes disso aí não dá. E aí a gente tomara, espero que vocês tenham recebido isso daí, conversem nos seus grupos de conexão, para que durante essa semana a gente trabalhe esse pensamento, cresça em maturidade, para que domingo que vem a gente termine essa conversa, que a gente vai falar sobre generosidade, de repente até sobre arrogância. Então, se eu não te assustei muito hoje, espero me empenhar melhor no próximo domingo. Tô zoando. Eu espero te ver aqui no próximo domingo. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência. Espero que vocês tenham tido um bom domingo, bom conhecimento. Levem isso para o grupo de conexão de vocês. E espero te encontrar aqui domingo que vem. Tá bom?